Eu queria cantar hoje aqui de novo já. Hoje é sexta-feira, mas não vou fazer isso, né? Já fiz isso num vídeo atrás. Fazer de novo aqui ia ficar repetitivo, apesar de que tá feito, né? Bom, sexta-feira, hoje um dia de novo, muitas aulas de matemática. Tô gostando cada vez mais dessa matéria, né? Física tá sempre no meu coração, mas ensinar matemática também é muito gostoso. A base para física, a base para química e pegar firme com os alunos, né? É bom porque, queira ou não, eles vão aprender um pouquinho mais, vão desenvolver as capacidades lógicas. É claro que, né, sempre a gente escuta a pergunta, por que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Eu sempre falo, gente, ninguém vai usar Bhaskara na vida, né? Senão a gente estaria engatinhando, a gente também nunca mais engatinhou na vida, mas a gente aprende do engatinhar a andar. Então, da matemática a gente aprende também, né, desenvolver raciocínios lógicos para pensamentos rápidos, seja lá qual for a situação da vida, isso acaba desenvolvendo. Então, que eu sempre falo para os alunos, né? Às vezes, quando eu tô mais irritado, eu falo, bom, vocês eu não sei, eu uso todo dia para ganhar dinheiro, né? Eu falo que eu tô dando aula, mas é claro que é uma resposta um pouco mais atravessada quando essa pergunta vem demais. E aí hoje uma turma fez prova de novo, né? A turma de ontem, como eu disse, eu dei mais uma olhada depois da gravação do vídeo. E, né, vamos ver qual é a nota final deles. Mas eu fiquei satisfeito com o que eles fizeram, fiquei bem contente, assim, com o resultado deles. De ontem eu ainda não tenho as notas, mas pelo que eu vi, foram legais. Hoje o sétimo ano foi a primeira vez que eles fizeram uma prova aí, né, no fundamental, então tem aquela tensãozinha, primeira prova de matemática deles, e aí eu já peguei essa turma e arrumei eles da maneira que eu gosto de prova, que é enfileirado. Aqui eles têm muito, né, na Alemanha tem muito a cultura das salas de aula, e isso vai desde o primeiro até, né, as aulas, as turmas maiores. Eles não estão sentados em fileiras, quase não vi sala de aula, não só na escola onde eu trabalho, em outras escolas também. Eles estão às vezes sentados em grupos 4 pessoas, ou grupos de 6 pessoas, ou às vezes uma pequena fileira de 2 pessoas, um de frente para o outro. E essa distribuição, a princípio, quando eu cheguei, eu falei, nossa senhora, é difícil, mas funciona. Funciona porque tudo depende do professor de manter a organização, né? Então aí para a prova eu falei, não, para a prova eu quero cada um, porque eu já acompanhei, né, às vezes a dinâmica de uma prova nessa sala de aula, desse jeito, nesse formato, e não funciona muito porque os alunos estão muito perto uns do outro. E eu acho que a prova, já comentei disso aqui também, né? A prova é o melhor momento que a gente tem, ou o melhor feedback que a gente tem do que eles aprenderam, né? Eu tenho passado muito isso para eles, né? Que a prova ali não é uma cobrança, não é uma nota que eu vou dar para eles. A prova é, na verdade, um momento onde eles vão ter, claro, diante de uma pressão, diante de uma tensão, que isso também é importante. A gente vai estudar, ver que a tensão, o nervosismo, às vezes ajuda e atrapalha, mas, né, de novo, eu tenho que fazer uma prova de línguas aí e eu sei como funciona, eu sei que eu vou chegar, já fiz uma prova aqui, minha carteira vai estar separada, tem a tensão do tempo, tem, né, todo mundo ali não pode olhar um para o outro, e assim que vai ser, então é muito bom, isso faz parte do aprendizado também, é isso que eu falo para eles, né? Então não permito conversa, pergunta, quem tem pergunta faz a pergunta antes, e hoje eu fiquei abismado como isso funcionou perfeitamente com eles. Sentaram, você percebeu que alguns estavam às vezes meio tensos assim, mas antes de começar a prova eu falei, olha gente, faça a prova do jeito que vocês praticaram até hoje e eu tenho certeza que vocês vão bem, né? Tipo, não tem exercício difícil, a gente já fez esse exercício em sala, tem aquela tranquilizada também para eles não ficarem tão tensos. São muito pequenininhos, né? Então, tem que sempre lembrar que, mais que a gente tenha que às vezes ser um pouco mais rígido, também tem que saber dosar isso para não traumatizar ninguém, né? Bom, e aí a minha série então essa semana de mídias digitais. Hoje eu queria falar do que eu comecei a falar ontem, né? Ontem eu falei dos QR Codes e na minha última dica de QR Code eu falei de questionários. E questionário é uma coisa que eu uso bastante aqui, né? A Microsoft tem um aplicativo só de questionário que você pode fazer para os alunos. E aí, os questionários você pode, né, viajar desde um feedback para uma aula, você pode deixar um questionário anônimo, ou eles, né, terem que
que colocar o nome, enfim, seja lá como for, você usando isso de forma digital, você já tem todos os dados automáticos gerados ou numa planilha ou, né, ou, como eu disse, no Google, você consegue fazer isso online e às vezes você já consegue dar notas online. Então, para uma turma, o ano passado eu usei bastante nas minhas aulas de física, né, para fazer testes para os alunos ou provas para os alunos, né. Então, eles têm na Microsoft eu consigo, por exemplo, colocar tempo que eu quero que eles façam cada exercício. Eu consigo colocar que se eles não conseguem passar para o exercício da frente sem resolver o exercício de trás. E às vezes exercícios onde eles têm que múltipla escolha ou mesmo escrever alguma coisa ali, né, como resposta. É claro que não fica tão igual a fazer papel é papel, caneta é caneta, né? Não estamos fugindo disso, mas de novo, é uma alternativa às vezes para um feedback rápido também, né? De um teste, de um conteúdo. E os questionários, eles são muito legais que você também pode passar para os alunos, às vezes, fazerem esses questionários ou desenvolverem esses questionários. Eu falei acho que no primeiro vídeo da série aqui sobre o Kahoot, né? Que, queira ou não, é um jogo, mas é um questionário também de perguntas, né? Que eles fazem de forma mais dinâmica. Dá para fazer esse mesmo questionário, né? De uma forma um pouco mais formal, como é mesmo um questionário, né? Sem o desenho lúdico ali. Então, para professor, eu acho que isso tem inúmeras vantagens e utilizações também. Às vezes um questionário que você pode mandar para os pais, qual é a percepção que eles estão tendo, né, dos filhos deles. Então, dá para usar bastante isso e às vezes a gente acaba esquecendo, né? Porque o questionário, queira ou não, é uma forma direta ali, com um dado estatístico, um dado matemático para a gente provar ou comprovar um achismo que às vezes a gente tem, né? No mundo da pesquisa tem muito isso. Às vezes a gente acha alguma coisa, mas a gente precisa dos dados para provar e aí através de discussões a gente consegue chegar, né, a uma conclusão. É claro que tem que sempre lembrar que um questionário por si só, ele tem que ser validado. Então, ser validado um questionário, ele passa por uns critérios. Mas, né, para uma sala de aula, para sei lá, a gente quer fazer uma festa, né? O que vocês acham da gente compartilhar? Quem traz o quê? Ou, né, tipo, cada um paga o seu, ou os questionários mais simples que a gente teoricamente tem no nosso dia a dia, isso, né, não precisa de uma avaliação rigorosa, de uma comissão. Claro que na minha apresentação de mestrado, eu fiz um questionário, por isso que eu sei um pouquinho disso também, como é às vezes um pouquinho difícil, teve que passar por uma comissão analisadora, e o questionário foi validado. Aí tem questões, não, essa questão ela é ambígua, tem dupla resposta, a resposta dela não vai trazer nenhuma resposta, ou resposta digna, né, de análise e tudo isso. Claro que a gente não está, né, chegando nesse nível. Apesar que eu tenho a sensação de que o Brasil é um país onde a gente foge de questionário, né? Vira e mexe a gente tem ou recebe. Pois é, olha só. Quantas vezes você já não recebeu um questionário de avaliação de uma compra que você fez, de um site que você acessou, ou de um curso, de algo que você, né, realizou aí? Porque os questionários, eles são muito importantes para as empresas. E se a gente for pensar, né, de novo, sem julgamento, claro que a escola não é uma empresa, mas se a gente for pensar nos moldes ali, como muitas pessoas estudam para obter a informação do cliente, para obter a informação que eles querem para um produto que eles estão vendendo, assim como é a nossa aula que a gente está fazendo e está vendendo a nossa aula para os alunos, porque a sua aula custa. O Estado ou um patrão de uma escola, ele paga pelo seu serviço. Então você está ali oferecendo algo para os alunos e os alunos estão, né, em troca, não eles pagando em dinheiro, mas os alunos estão em troca ali avaliando o que você está fazendo. Então esse feedback, às vezes é muito importante também para você saber se as suas aulas estão legais, se as suas aulas estão indo para um caminho, ou pelo menos às vezes você acha que as suas aulas são sensacionais, aí você vê o feedback e você fala, uau, né, minha aula não foi legal. E às vezes na academia acontece muito isso, né? Eu achei que eu tinha dado, puta, música sensacional, chega no final, não gostei muito dessa música. Eu falo, é claro que, né, música é muito relativo, cada um tem um gosto, mas
às vezes a impressão que a gente tem não é a impressão de que eles têm. Por isso que o questionário é muito importante. E fica aí, então, a dica, eu vou ficar falando aqui um monte, né? Mas uma dica de utilização. Pode ser em teste, pode ser pergunta para os pais, para os alunos podem usar com os alunos também. E acho que facilita bastante, depois principalmente a parte de coletar os dados. Bom, é isso. Final de semana, agora sim, 3 semaninhas, estamos chegando no Brasil, vejo a hora. Eu falei isso ontem, acho, né? Mas tudo bem, tá valendo, tá ficando ansiedade grande aqui. Aproveitar o final de semana e segunda-feira estamos aí de novo. Até mais!